Quando nós falamos de trauma, muitas vezes as pessoas pensam diretamente em algum acidente, um abuso ou um evento extremamente traumático. Mas acontece que a maior parte das pessoas traumatizadas, elas não passaram por isso. Muitas vezes foram microdoses de traumas diários que acarretaram essa ansiedade, esse estresse exacerbado e que quando você vai checar, não tem um incidente dramático, extremo, que está por trás disso. Claro, existem as pessoas que passaram por essas situações, mas aqui a minha conversa hoje é com você, que sente essa ansiedade, sente essa dificuldade de confiar na vida, de confiar nas pessoas, de confiar em si mesmo, de relaxar, de estar em paz, estar pleno, mas não viveu, pelo menos conscientemente, esses traumas exacerbados. Quando você está aí na tua vida, no teu dia a dia, você acaba passando por situações em que um parceiro, um pai, um irmão, uma irmã está sempre te incomodando, sempre te criticando, sempre apontando o dedo para você, isso são microdoses de trauma que fazem com que você entre nesse estado de alerta, de hipervigilância. O mesmo se dá, algo que aqui no Brasil a gente conhece bem, com a hipervigilância devido à insegurança do dia a dia. Talvez você nunca tenha sido assaltado, mas, por exemplo, uma criança que constantemente é bombardeada com o medo dos pais de que isso venha acontecer, com notícias que ela fica ouvindo enquanto está ali no almoço e a TV está ligada. Tudo isso vai tendo esse impacto de microdoses de trauma, que vão fazendo com que você entre nesse estado de alerta. Em outras situações, a gente encontra pessoas que passaram por eventos que também não são considerados eventos traumáticos lá atrás, no passado, e que hoje, depois de muito tempo vivendo normalmente, vivem algo pequeno, mas que acende um alerta no corpo e as colocam nesse colapso, uma reação exacerbada. Nossa, eu não sei por que do nada eu comecei a ficar tão aflito, a ficar tão angustiado, a ficar com medo das pessoas, com medo de sair, com medo de me expor. Eu não sei o que aconteceu. Foi assim, do nada. Será que foi do nada mesmo? Ou, por exemplo, essa pessoa passou por um nascimento de cesariana, uma retirada de amígdalas na infância e hoje ela foi fazer um tratamento dentário pequeno e o cérebro dela fez uma releitura desse tratamento pequeno com a intensidade que ela viveu lá atrás, aquela cesariana, aquela retirada de amígdalas. E aí ela não consegue correlacionar o que pode na vida dela hoje ter feito ela desenvolver esses sintomas exacerbados de ansiedade. Mas o que a gente encontra aqui? O trauma que ficou aprisionado no corpo. Não é porque você, eu, consciente hoje, consegue entender que uma cesariana e uma retirada de amígdalas é para o seu bem, que você, lá atrás, com uma consciência arcaica, entende. Até mesmo uma pessoa já adulta que vai passar, às vezes, por um procedimento desses, pode vir a interpretar inconscientemente isso como sendo um evento traumático na sua vida, em que se sentiu impotente, em que se sentiu encurralado, em que teve muito medo. Talvez você tenha medo porque alguém da sua família, ao fazer um procedimento, bateu as botas, teve alguma consequência catastrófica. E aí você, hoje, ao ser exposto à necessidade de passar por isso, já acende um alerta gigantesco. Às vezes nem precisa chegar ao ponto de uma cirurgia, um diagnóstico, a possibilidade de um diagnóstico, com sintomas similares ao que alguém próximo a você, ou que você ouviu falar, que tinha uma vida parecida, viveu, tudo isso já serve para você montar esses cenários e desenvolver essa ansiedade, desenvolver esse medo.
E aí, como que a gente vai trabalhar nisso? A partir do enfrentamento desse medo, mas não encarando ele diretamente de uma maneira dramática que faz com que você reviva isso e talvez fique com ainda mais medo. Mas sim trazendo para você os recursos internos necessários para se sentir capaz de sair dessa situação. De uma maneira simbólica, no seu inconsciente. É assim que a gente reescreve muitas vezes o passado. Não é sobre reencenar o passado na minha vida e acabar agora vencendo o meu passado, que é a nossa tentativa inconsciente quando a gente está nesses padrões de repetição. Não. É sobre a gente olhar para aquele passado, trazer as sensações no corpo, mas antes que a gente entre numa energia de impotência, a gente acionar essa capacidade, esses mecanismos internos para conseguir se sobressair naquela situação. A gente pode fazer isso de uma maneira muito tranquila, mas trazendo essa senso-percepção muito forte. Porque tudo aquilo que a gente vive se registra no nosso corpo. E quando eu falo no nosso corpo, eu estou falando sim do sistema nervoso. Mas eu acho tão estúpida essa necessidade, às vezes, de entrar em termos rebuscados, sendo que o nosso sistema nervoso, o nosso inconsciente, ele vai entender muito melhor se a gente estiver falando numa linguagem figurada e que faça sentido para ele. Eu posso ter um entendimento teórico maravilhoso, mas se eu não tiver um entendimento visceral, esse entendimento simbólico, talvez não tenha efeito nenhum na minha vida todo aquele conhecimento intelectual que eu tenho. Talvez aquilo não vai transformar a minha vida. Às vezes uma história infantil vai ter uma transformação maior do que um livro de 500 páginas com uma escrita científica. E eu quis trazer esse assunto para você, para que você não se sinta mal de, às vezes, estar apresentando esses sintomas e se comparando com pessoas que vivenciaram coisas extremamente dramáticas. As suas microdosagens de trauma, elas têm um impacto tão nocivo e às vezes até mais de uma pessoa que vivenciou um único evento extremamente traumático, mas que foi acolhida após esse evento. Porque muitas vezes quando você vive essas situações de microdose de trauma diário, você vive nessa sensação de isolamento, de vergonha, de um sentimento de que você não consegue contar com ninguém, a impotência de estar vivendo isso continuamente, não estar conseguindo resolver, de estar sempre sendo exposto a essas situações sem conseguir resolver elas. E pode ser tão dramático, tão forte, tão impactante na sua vida quanto um evento maior. Não menospreze a sua interpretação sobre a sua vida. Algo que uma pessoa tira de letra pode ser extremamente nocivo para a outra. E o caminho da solução, de conseguir resolver isso na sua vida, passa por você ser capaz de deixar a vergonha de lado e reconhecer que, por mais dramático, exagerado que possa parecer para os outros, para você isso é importante. E por ser importante para você, isso não é uma besteira. E precisa ser olhado, precisa ser acolhido. As suas partes egoístas, infantis, elas só vão amadurecer se você acolher elas, se você olhar para elas. E isso só é feito quando você traz amor. Quando você traz amor para você mesmo. Da mesma forma ou até mais do que você traria para outra pessoa. Porque às vezes a impossibilidade de trazer esse amor para você te impede também de estar acolhendo os teus filhos, os teus amigos, até mesmo os teus pacientes. Você não vai conseguir ter essa sensibilidade de abraçar essa outra pessoa na sua dor para que ela consiga superar isso, se você não está fazendo isso com você mesmo. Se você não está enfrentando os seus próprios fantasminhas internos.
E aí você pode trazer, Dali, mas como é que eu trabalho nisso? Você pode tentar trabalhar isso aí na sua casa através da meditação, da escrita terapêutica, através da busca de um profissional que te acolha. Aqui vocês têm acesso ao meu site para entender como que funciona o meu trabalho, gerenciando essa parte da superação do trauma, nessa necessidade biológica de liberação que a gente tem, de nos liberar. Quando a gente fala liberação, é liberar a nossa ação, para que a gente seja capaz de tomar uma atitude e não ficar nesse estado de congelamento, que nos leva a esse sentimento de estarmos perdidos em uma ou mais áreas da nossa vida, de não estarmos conseguindo sair de um ciclo repetitivo. Por mais que possa parecer um ciclo pequeno, se tira a sua paz, é algo importante e é algo que você deve sim olhar, porque você merece estar sempre evoluindo, sempre conquistando novos patamares de paz e de felicidade. Essa é a nossa verdadeira busca aqui. E a gente só faz isso quando a gente traz esse acolhimento. Acolher é trazer esse calor. Percebe que a gente usa, inclusive, esses termos do congelamento. No congelamento, a gente encontra a morte, a gente encontra o frio. Uma pessoa que morreu, ela está congelada, ela está fria. Quando a gente traz esse calor, a gente traz a vida. E o acolher, a gente está trazendo esse calor, a gente está trazendo esse amor para trazer novamente a ação, trazer o movimento, trazer a confiança, trazer a liberação da tua vitalidade, do sangue que flui no teu corpo e te dá a força necessária para se movimentar, de maneira literal ou de maneira simbólica diante da tua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se você tem dúvidas sobre esse assunto, comenta aqui que vai ser um enorme prazer estar te auxiliando nessa trajetória. No mais, que cada dia você possa estar vivendo com calma e com alma, com sabedoria aí na sua vida. Se inscreve aqui no canal e fica atento para o próximo vídeo.